Boa noite, estamos em mais um TV Com Debate, o nosso programa que vai ao ar de segunda a sexta, das 19 às 20 horas. Hoje, Dia Internacional da Propaganda, Dia das Pedicures e Dia do Orientador Educacional. Já deixamos aí os parabéns para todas essas categorias, né? E hoje, no dia 4 de dezembro de 2013, o ano passou rápido, né? Num dia de calor senegalesco aqui na Baixada Santista, né? Você que pode acompanhar a gente pelo canal 11 da NET ou pelo 18 analógico. E hoje tenho a grata satisfação de receber o ecologista e comentarista do programa, Nelson Rodrigues. Boa noite, Nelson, é um prazer ter você novamente nessa bancada. Boa noite, Filete, boa noite, telespectador, boa noite à equipe técnica do programa. Sempre um prazer estar aqui fazendo um programa e dividindo a bancada com você, Filete. Sempre a gente consegue fazer um grande programa. A Dona Rosa, o Paulo Sérgio, o Uriel Vilas Boas, o Ed da Zona Oeste, os Cosme Santos, enfim, a Dona Terezinha, todo mundo deve estar estranhando que hoje só tem 2 convidados. Mas o Dr. Nelson Salles Júnior, do Direito Polis e coordenador do Projeto Litoral Sustentável, não chegou aos estúdios da TV Com até o momento. Deve ter algum problema de trânsito, alguma coisa assim. Então, talvez ele entre para o segundo bloco, né? E então nós vamos ficar batendo papo aqui com o Nelson, enquanto o Nelson Salles Júnior deve ter acontecido alguma coisa com ele e não chegou aos estúdios da TV Com até o momento. Estamos aguardando, a sua cadeira está aqui à sua espera e vamos tocando o programa com o Nelson Rodrigues. Nelson, a violência na Baixada preocupa muito, né? Essas semanas tivemos o assassinato do médico Marco Antônio, né? Um médico aí fazia um grande trabalho aí nos nossos hospitais, inclusive com a esposa dele. Eu comentei isso segunda-feira, tivemos debate aqui, e a esposa dele entrando ontem no ao vivo, falando, né, que ele vai deixar a família com salário mínimo, né, que é direito dos manos, né, não direitos dos humanos, né. Então foi muito legal porque ela entrou ao vivo aqui na TV Com, mostrando que a televisão pequenininha, mas está caminhando aí passos largos para uma boa audiência, né. Depois também tivemos aquele menor aí que já tem vários assaltos no Marapé, preocupa muito a região do Marapé, que foi preso, 15 dias depois foi solto e depois tentou fazer um sequestro do Marapé. Nós discutimos sobre a maioridade penal, né? Eu fui da opinião que não tem que ter maioridade, tem que passar por médicos, psiquiatras, psicólogos, e que tem que depois disso, se tiver 10 anos, mas souber o que está fazendo, vai para a cadeia. E cadeia individual, com estudo, com trabalho, para a pessoa pagar o mal que fez para a sociedade, né? Queria saber a sua opinião sobre a violência na região, se falta educação, se falta religiosidade, o que você acha que falta para a gente poder melhorar isso daqui a 10 anos. Bom, Filete, esse é um assunto que requer uma análise muito extensa, né? A gente vai tentar aí condensar o máximo possível, até para aguardar a participação do telespectador para esse debate. Anuncia aí o telefone, Nelson. É o 21 38 4677. O Nelson, que já está aqui mais craque do que nunca, lembrou você do 21 38 4677. As linhas estão abertas aí com a Thaís e com a Gisele, com o Reale, com o Vitor, com toda essa equipe aí. E mandar um abraço também para a Vanessa, que põe o nosso programa no Facebook, no Orkut, enfim, no YouTube, né? Então, um abraço para a Vanessa também. E o Nelson vai tentar sintetizar aí esse problema aí da violência na região, né? Pois é, aproveitando o gancho que você deu, eu também queria aí agradecer e também convocar todos os meus amigos do Facebook. Toda vez que eu venho ao programa, eu convido todos eles a assistirem o programa, acompanharem o programa. Você publicou várias vezes hoje, né, Nelson? Publiquei. Muito legal, muito bom. Até porque as pessoas entram em horários os mais diferenciados possíveis e às vezes não vê uma publicação que você faz de manhã. Você publicou ou com só diferentes à tarde. aspectos, né? Uma você falando do temas, outra você falando do programa. Exatamente. Então foi muito legal. Então isso propicia com que o maior número de pessoas tenham conhecimento de que nós estaremos aqui e podemos estar nos colocando à disposição do telespectador para isso. Agora, nessa questão da violência, realmente isso é uma questão muito mais ampla do que a própria violência em si, né? Porque ela mexe como base a questão educacional. Eu entendo, Filete, como uma das bases dos problemas da criminalidade, da segurança pública, de uma maneira geral, o problema da educação.
Então, né? a falta de religião, a falta de civismo. Em primeiro lugar, em alguns países, né, eu acho que no Brasil já foi assim há algum tempo atrás, né, um bom tempo atrás, acho que no tempo dos meus avós, até... Nossos pais, talvez, dos meus pais e tal. A responsabilidade sobre um cidadão, ela é não só do Estado. O Estado tem responsabilidade, porque quando nasce uma pessoa, nasce um cidadão brasileiro. Então o Estado é responsável por essa pessoa. Agora, os pais devem ser responsabilizados sim, porque a coisa no Brasil está de uma forma que tudo está correndo solto. Todo mundo tem razão, existe uma legislação, e ampla legislação nesse país, mas todo mundo tem uma interpretação própria dessa legislação, todo mundo tem razão e todo mundo quer fazer o que quer. Então não há como você viver numa sociedade de forma ordenada, em que haja o respeito como base do relacionamento humano, quando todo mundo quer fazer o que quer e ter o entendimento que quiser da legislação que existe no país. Isso é impossível. Nós estamos caminhando para um caos, né? Então os pais, se você tiver uma criança educada e responsabilizando os pais pelo aquilo que a criança faz, eu tenho certeza que quando ele for adolescente, provavelmente, dificilmente, ele vai ser um transgressor, causar problemas na sociedade. E quando isso ocorrer, os pais têm que ser responsabilizados sim, né? E quando extrapolar a responsabilidade dos pais, eu acho que tem que haver não só a Fundação Casa, do formato que está colocado, que apenas 3 anos lá não consegue alterar a vida desse adolescente, porque flui para dentro da Fundação Casa pessoas já desenvolvidas no crime, né? Então, não há uma separação, se já não há na cadeia, né, que a gente sabe que a cadeia é uma escola do crime, na Fundação Casa também não há um processo educacional adequado, separando as crianças e tentando com psicólogos, educadores, tentar reformular ou reprogramar aquele ser humano para que ele possa ser devolvido para a sociedade. Agora, em crimes hediondos, melhor dizendo, eu acho que a legislação tem que ser um pouco mais rígida. Eu vi esses dias um garoto de 12 anos nos Estados Unidos sendo condenado, né, todo algemado, com aqueles uniformes, aqueles macacão de prisioneiro, e prisão perpétua para o garoto, né? Porque o crime dele foi um crime hediondo. E vai trabalhar na prisão também, viu, Nelson? E vai trabalhar na prisão. Veja, não é uma posição anticristã, antirreligiosa, nada disso. É que nós, na sociedade, o ser humano ele precisa de exemplos. Se ele tiver exemplos como aqueles que nós estamos tendo através dos meios de comunicação, que é fácil sair da cadeia, sempre tem um jeitinho brasileiro, aquele que é o que corrompe, ou aquele o corrompido, ou aquele que rouba, mas faz, enfim, todo mundo tem um jeito de escapar da prisão. Rouba na cueca, né, Nelson? Isso não é exemplo para ninguém, então todo mundo acha que tem o mesmo direito de fazer o que aqueles exemplos que estão sendo veiculados pela mídia, e aí nós temos uma sociedade que, no bairro em que eu moro, está acontecendo muitos assaltos, houve, no bairro que eu moro, recentemente, um sequestro, enfim, a coisa perdeu o rumo, né? A polícia não está tendo condições de fazer aquilo que deveria, a quantidade de armas que está vindo pela fronteira é enorme, a população está refém disso porque está desarmada, enfim, nós estamos caminhando para um caos social. Eu não queria me alongar nisso, até porque temos outros assuntos importantes e também nosso convidado acaba de chegar aos estúdios, então eu daria agora a palavra ao nosso coordenador da mesa. Tudo bem, Nelson. Então o Nelson resumiu bem. Falta religiosidade, falta educação, falta tudo, os vagabundos cada vez mais armados, com 9 milímetros, a população desarmada, inclusive esse médico Marco Antônio, Nelson, ele era a favor ele era contra o desarmamento, porque ele achava que desarmou a população e realmente hoje em dia a gente fica refém de um monte de vagabundo, né? E é complicado aí, a polícia também tentando fazer o possível, mas com o numerário reduzido, então uma série de coisas aí, né? O Nelson Sauli Júnior acaba de chegar nos estúdios,
ele que vem de São Paulo aqui para prestigiar o programa TV Com. Um abraço, boa noite, tudo bem, Nelson? Boa noite, tudo bem. Eu ia pedir para a Thaís, enquanto a gente vai comentando aqui, se ela pudesse rodar um fato de uma violência contra o animal, né? Um crime de crueldade contra os animais que aconteceu em São Paulo, foi noticiado e nós vamos dar um destaque aqui no TV Com. Então você veja aqui que a mulher desse Celta Prata, Nelson, ela solta o cachorro dela, um SRD de uns 15 quilos, né? Solta numa via pública, né? E o motoqueiro tenta avisá-la que o cachorro fugiu. Mas ela, é como se nada tivesse acontecido, solta o cachorro do carro e o motoqueiro avisa ela e ela vai andando. E o cachorro vai atrás dela. Quer dizer, aquele amor que o cachorro tem, né? Vai atrás dela e ela deixa o cachorro na via pública, ele podendo causar um acidente numa moto, numa bicicleta, podendo ser traumatizado, ela deixa. Como se nada tivesse acontecido, né? Jogando aí pela janela a posse responsável, fazendo um ato de crueldade contra os animais. No Brasil, as leis estão muito frouxas, nós temos que apertar os nossos deputados, os nossos senadores, para que um crime desse a pessoa seja condenada como nos Estados Unidos, civilmente e criminalmente, porque está fazendo uma crueldade contra o animal, olha lá, ele perseguindo o carro e aí o carro saindo como se nada tivesse acontecido, Nelson. Olha, realmente é uma imagem bastante significativa. É triste uma coisa dessa, não? Muito triste. É triste uma coisa dessa. Depois, se puder passar a imagem também do... Temos aquele cachorro que fugiu aqui em Santos Ana Costa, né? E alguns populares falaram que viram jogando de um carro, mas que na verdade não foi. Ele fugiu da casa da mulher, a mulher foi lá e resgatou o cão, falou que o cão era de uma tia dela, que a casa estava em reforma, tudo, se desculpou de uma fuga. Se puder passar também. E tem o caso de São Vicente também, não sei se daqui a pouco a gente passa, que é o cachorro que saiu, parece sair da zoonose de São Vicente e sofreu maltratos. O veterinário acusa de maltratos na zoonose, a zoonose diz que não, que ele saiu de lá bom. Uma outra confusão envolvendo maus tratos, né? Então, é uma coisa que a gente tem que alertar, porque a violência está ocorrendo com os jovens, com as crianças, das pessoas com os animais, né? E nós temos que fazer valer a posse responsável. Nelson, você que roda aí o Brasil todo com o seu projeto sustentável, você tem visto muita violência com as pessoas e com os animais? O que você pode dizer disso aí que aconteceu em São Paulo? Na sua cidade aconteceu esse crime aí contra um animal. Na verdade, essa situação de violência com relação a principalmente animais domésticos é consequência também da própria processo que nós temos na cidade de desumanidade, né, quanto à questão cada vez mais presente de uma, vamos dizer assim, banalização, né, sobre a dignidade das pessoas e, portanto, envolve aí a própria questão relacionada a uma desvalorização por alguns segmentos da sociedade do próprio meio ambiente. Então são questões que a gente justamente tenta aí enfrentar, né, com esse projeto que a gente está fazendo aqui no litoral, para pensar, né, um outro modelo de sociedade, cidade sustentável, onde a valorização da pessoa humana, né, é fundamental e é o foco aí do desenvolvimento. Nelson, sobre essa violência com os animais, aí, esse caso de São Paulo, né? Passou aí quando a mulher do Celta, e depois pegaram a placa e reconheceram ela pediu desculpa, falou que não tinha dinheiro para ração, e o Augusto ontem no Programação em Reação, discutimos que se ela desse arroz com bofe até arrumar um dono, que não ia gastar muito e podia pegar a para de carne num açougue e tal. Quer dizer, é um absurdo a pessoa ter um cachorro, quando ele fica velho a pessoa solta na rua, porque gasolina pro carro ela tem, né, Nelson? Eu acho que não é mais um crime entre inúmeros crimes que a gente vê contra os animais, né? Eu acho que falta aí educação, compreensão, sensibilidade, falta uma formação, na verdade, né? Quando a pessoa é mal formada, ela é mal formada no todo, né? Ou, você imagina, não só os animais, né? Quem trata um animal dessa forma também não vai ter sensibilidade com as demais pessoas, com que ela se relaciona, porque o animal ele é totalmente dependente do ser humano, né? Precisa de carinho, atenção, alimentação. Então, a posse responsável, como você falou, eu acho que tem que ter uma legislação um pouco mais rígida em relação a isso, porque não basta você querer ter um animal e aí soltar ele ou maltratar ele. Qual é o direito? Eu pergunto, e até temos o Nelson também milita na área do direito, né, Nelson? Sim.
qual o direito que uma pessoa tem de maltratar um animal, né? Não tem direito nenhum. Se ele não tem capacidade para se doar ou para ter uma relação com o animal, com a flora, com a fauna de uma maneira genérica, ele não pode ter essa condição de poder ter um animal. Ele deve ser, a sociedade e uma legislação deve impedi-lo de ter um animal, já que ele não tem essa condição psicológica. Mas como não dá para saber, tem que penalizar ele depois, que não tem como a gente fazer um teste psicológico se a pessoa tem cachorro, não, a partir do momento do crime localizado, essa pessoa deve ser impedida de ter animais, ou pela sociedade de uma maneira geral e especificamente através de uma legislação. Concordo. Bom, nós temos aqui a foto daqui a pouco do pastor alemão, esse é outro caso, né? É um pastor alemão que fugiu aí na costa, foi notícia no Jornal Tribuna, no Diário do Litoral, pastor alemão, e agora aí um popular falou que viu saindo de um carro, mas não foi nada disso. Ele fugiu de uma casa nas imediações ali do Extra, né? E a proprietária já resgatou o animal, ele tem 12 anos, tem um problema de catarata, ali dá para ver o olhinho dele já meio nebuloso, né? E a dona falou que a casa estava em reforma, fugiu, o que pode acontecer, entendeu? Então esse caso é um caso que não foi de crueldade contra os animais, foi um acidente que aconteceu e graças a Deus com um final feliz, uma estudante de veterinária colocou o cachorro no carro e pegou o cachorro, tudo, e acharam o dono, foi muito bom, parabéns. E tem outro cachorro, né? Tem um cachorro que foi atendido numa clínica veterinária de São Vicente, né? E o veterinário disse que ele estava, o veterinário aí, aparece a foto do veterinário, né? E ele disse que o animal apareceu com um corte na região do testículo e o animal veio a óbito. E o veterinário, revoltado, colocou no Facebook, dizendo sobre isso. Aí virou as pessoas começaram a comentar, o pessoal da zoonose falou que saiu de lá de São Vicente, saiu bom, e o veterinário falou que não saiu bom, e como é que a zoonose de São Vicente podia saber o nome do animal, se eles tinham tanto critério assim? A zoonose de São Vicente falou que os tempos mudaram, o que tem, deu essa confusão na internet. Então eu também queria pedir para as pessoas pararem de publicar tragédia na internet, né? Eu acho que, por exemplo, o animal foi feita uma cirurgia, morreu, aí publica, não sei o quê. Quer dizer, as pessoas têm que parar de publicar tantas coisas ruins, né? Uma coisa é um animal com tumor, que vai fazer uma cirurgia e tal. Quando o animal foi maltratado, publica e fica essa briga na internet, desqualifica a profissão de médico veterinário, desqualifica a zoonose. Então, acho que tem que existir um bom senso para valorizar, inclusive, a profissão, né? Mas, dois casos aí na região, um com final feliz e outro com final trágico, onde deve rolar algum processo do veterinário com a zoonose, ou vice-versa, porque as acusações foram muito grandes no Facebook. Queria mandar um abraço, Nelson, né, os dois Nelson, para o pessoal do Mar del Plata, restaurante de Mar del Plata, para o Renato Alonso. Ontem tivemos uma reunião com o pessoal da Inovet, que é uma empresa veterinária que vai investir aqui em Santos, e os garçons José Carlos, Francisco, Zé Maria, Zé Mota, Mauro, Joel, os Copas Carlos, Gilberto, José Pereira, nos atenderam muito bem. Um dos bons restaurantes de Santos, junto com outros que nós temos aqui. Queria mandar um abraço para o pessoal da Inovet, aí o doutor Alexandre, né? E sua equipe toda ali, então, que vão investir aqui na área veterinária, com projetos, remédios aí para diminuir a dor dos animais, remédios que são nutracêuticos, enfim, remédios para melhorar a vida dos cães. Tivemos uma reunião com o pessoal da Clínica Filete com eles, foi muito agradável na Mar del Plata. Queria mandar um abraço para o pessoal da Inovet, que está acompanhando a gente através do www.tvcomsantos.com, né? O Walter do Gonzaga, um abraço para o Filete, assisto sempre o programa. Um abraço, Walter, obrigado. Eu acho que os jovens têm que ser responsabilizados pelos seus atos. As autoridades têm que mexer na lei, pois quando ficamos à mercê deles, que acham que podem fazer qualquer coisa, ficarão impunes, protegidos pela lei. A Rosa do Imbaré, os pais também têm que ser responsabilizados. Veja bem, Filete, como você comentou na segunda-feira, esse jovem que matou o médico estava 2 dias fora de casa e o pai nem fez um BO. Ou seja, para o pai é normal um filho ficar 2 dias fora de casa? Eles põem muitos filhos do mundo e depois deixam para a sociedade cuidar. Então, a opinião da Dona Rosa do Imbaré, um abraço para a Dona Rosa. E o Paulo Sérgio do Boqueirão, depois de vários anos, vamos ter o baile da cidade novamente, no Mendes Convention. Vai ser dia 25 de janeiro de 2014. Paulo Sérgio já está preparando seu paletó e sua gravata. Dia 25 de janeiro, véspera do aniversário de Santos, 468 anos.
É um evento social com venda revertida para o Centro de Convivência do bairro da Santa Maria. Muito bom, Paulo Sérgio, que hoje ele é articulista da Tribuna, escreveu na Tribuna do Leitor hoje sobre a retirada. Eu não leio a Tribuna, Paulo, leio a Tribuna diário para vir aqui fazer o programa e complementar para vocês, passar informação positiva, né? O Paulo Sérgio que escreveu que tinha um ponto de ônibus na Conselheira Nebias, nós já falamos aqui, e que esse ponto de ônibus tinha uma cobertura. E em função da rede McDonald's, que se instalou no local, tiraram o ponto de ônibus e puseram em outro lugar sem cobertura. McDonald's, vocês patrocinam praça, fazem o dia para ajudar as crianças, não custa, reforma, gasta aí 3, 4 mil reais, põe uma cobertura lá bacana, põe a plaquinha, foi o McDonald's que colocou, isso para vocês não é nada, vai bombar esse negócio da concessionária, só de propaganda que vocês estão tendo, de tirar esse ponto aí, só o que já foi falado sobre isso em rede social e tal, vocês já ganharam, faz o ponto de ônibus, entendeu? Refaz, entendeu? Faz um trabalho social. Então, queria que o Nelson comentasse aí sobre o Paulo Sérgio, do ponto de ônibus, e antes sobre a responsabilidade dos jovens aí na questão da violência, Nelson. Olha, eu concordo, como falei anteriormente, com a dona Rosa. Acho que, em primeiro lugar, os pais devem ser responsabilizados sobre isso, sim, né? Acho que em casa já se começa a formação de um cidadão e depois se complementa com educação e conhecimento na escola. Em relação ao ponto de ônibus, eu acho que isso está dentro de uma relação contratual entre a empresa, a concessionária do transporte público e a prefeitura, os pontos de ônibus, então a empresa deve ser responsável pelos pontos de ônibus. Nelson Sauli, tudo bem? Essa questão aí da violência que está muito grande aqui na Baixada e no Brasil inteiro, né? Da violência e impunidade dos jovens, principalmente aí os chamados, né, menores. E também sobre a questão do ponto de ônibus, que foi mudado e segundo o Paulo Sérgio, não teve as mesmas características do anterior, ou seja, piorou, né? O McDonald's deixou a rua mais bonita, tá bonito, o McDonald's, parabéns para eles, tem uma logística empresarial muito boa, mas realmente tirou o ponto de ônibus, deixou ali uma região de faculdades, muitos aposentados, comércio, realmente deixou pior do que estava. Então, eu queria fazer comentário associando também com aquela situação lá, né, daquela dona do cachorro no automóvel, que eu acho que existe na nossa sociedade uma valorização extrema, né, infelizmente foi incutida essa valorização, a questão do culto ao automóvel, né? Então, provavelmente esse McDonald's eu não conheço, mas deve ter talvez boas entradas para os automóveis, né, para o serviço drive-thru, né? Drive-thru, né? E mais justamente para o transporte público, se estabelece aí justamente um contraponto, né? Ao invés de valorizar um espaço que, com certeza, atende aí vários moradores da região e os estudantes e os usuários ali do serviço para as faculdades. Então, e aquela dona do cachorro, né? Quer dizer, ela parece muito claro, né, que se cultua mais o automóvel do que o próprio cachorro, né? Então, é uma questão de valores que na sociedade a gente tem que estar buscando modificar, e principalmente aí na perspectiva de pensar mais na coletividade, pensar mais aí nos interesses sociais. Sem querer te interromper, outro dia eu vi um articulista no estado de São Paulo, domingo, ele falando que todo mundo fala de carro, que carro tá barato, todo mundo tem carro, mas ele falou que nós reclamamos, mas quando o governo Juscelino privilegiou o transporte rodoviário, que eu e o Nelson já debatemos várias vezes aqui, vendeu muito pneu, a indústria deu empregos, abriu rodovias, venderam muitos carros, tal. Se a gente não tivesse essa indústria dos carros, segundo esse articulista, que todo mundo reclama, tal, nós teríamos muito desemprego no Brasil. Então, ele também fala que, logicamente, que teríamos que ter um trabalho rodoviário ferroviário grande. Mas ele fala que todo mundo reclama dos carros, mas que, através da indústria automobilística, se geraram muitas riquezas no Brasil. E que as pessoas falam mal do carro, mas também se locupletaram com ele, mas que a gente indiretamente não percebe isso. É um contraponto, né? Na verdade foi uma escolha, né? Porque se a gente for verificar no início do século XIX, início do século XX,
o modelo que estava se adotando aqui era mais voltado aí ao sistema dos trens, né, dos bondes, enfim. Havia toda uma forma de pensar aí o transporte nas cidades. E justamente houve uma política clara, né, aí de vários governos que atuaram na defesa aí da indústria automobilística. Então são escolhas, né? Eu particularmente acho que se pode pensar numa diversificação, porque o Brasil ficar dependendo só da indústria automobilística, o que resultou? Um caos total assim, na cidade. Ele quis dizer assim, que o caos existe, mas que as pessoas, o caos existe, é um ponto negativo, mas que as pessoas falam tudo negativo do carro, é um contraponto, né? Tudo negativo do carro, mas que, apesar de ter levado ao caos, levou um crescimento da indústria, a geração de empregos, por exemplo, aos seguros, às oficinas mecânicas, às oficinas de funilaria, que gerou um mercado nisso. Então que as pessoas só falam mal. Tudo bem, lotaram as ruas, mas também que as pessoas não falam bem, que gerou emprego, teve crescimento. É isso, esse contraponto que ele quer falar, entendeu? Não, sim. De fato tem uma cadeia produtiva vinculada à indústria automobilística, mas o problema é que o Brasil ficou muito dependente desse sistema. E hoje, justamente, acho que o desafio, né, de pensar um desenvolvimento econômico no Brasil é pensar em outras fontes alternativas, né, pensar em outros modos de mobilidade, de transporte, até para a própria economia. Com certeza. O próprio custo do transporte que é produzido pelo modelo rodoviário é muito mais alto do que se fosse pelo sistema ferroviário, né? Então, o próprio modelo estabelecido traz impactos negativos para a economia brasileira, né? É só ver o que aconteceu aqui em Santos, que com o problema todo da circulação dos caminhões aqui, o Brasil perdeu vários contratos, né, de exportação. Mandar um abraço para o Dr. Ronald, que está vendo o programa de Cotia, e também para a Carolina Oliveira, que está vendo nosso programa do Pará, né? Ela que ficou minha amiga da internet pelos animais, escreve: é muito triste tudo isso, concordo com o Nelson, peço a Deus todos os dias que proteja os animais. Se eu tivesse uma casa bem grande, viria aí, mandava vir para minha casa aqui em Manaus. Para a Carolina Oliveira, que é nossa telespectadora assídua pela internet, né, através do www.tvcomsantos.com, em tempo real, às 7 horas da noite, ou na reprise, às 2h30 da manhã. Ela está mandando um abraço para o Nelson e para o Nelson Sauli, que ela conheceu hoje, e fala que ela acompanha o Nelson também através do Facebook dele. Carolina Rodrigues, do Pará. Muito obrigado, Carolina. Um grande abraço para você. Tá bom. Aqui, o Ed está mandando uma frase para mim do Lobão, né? É uma frase forte, né? Aqui a TV Com é uma TV da população, né? Uma TV que trabalha para você, né? Então, o Lobão falou sobre a presidente Dilma e a Comissão da Verdade. É a opinião do Lobão, não é a opinião da mesa. Nós vamos comentar, né? Então, assim, nós achamos que o PT teve muitas coisas boas e também coisas ruins, como todos os partidos, né? Não estamos falando mal do PT nem bem, estamos comentando uma frase do Lobão. A Dilma foi terrorista. Ela sequestrou o avião, ela pode ter matado. Como ela pode criar uma comissão da verdade e ser presidente e não submeter a comissão da verdade? Ela deveria ser a primeira pessoa a ser averiguada. Eu sou cantor, mas eles foram estupim da ditadura militar. Começaram a luta armada. Era bomba estourando. Eu estava em casa e minha mãe falava: você vai ser roubado da gente. O comunista não tem família. Quase 1 milhão de pessoas saíram nas ruas pedindo para o exército tomar o poder. Achavam que a junta militar estava a fim de dominar o Brasil? Não vejo nenhum desses presidentes militares ricos. Eu acho que mascararam os caras. Então o Lobão, que está dizendo que os militares não estão ricos e que essa comissão, na verdade, é uma farsa, né? Opinião do Lobão, entrevista à Folha de São Paulo no domingo agora. O Ed Gomes mandou isso para mim para a gente comentar. É forte, né? Essa questão, queria que o Nelson comentasse, foi o Lobão que escreveu na Folha de São Paulo. O Lobão seria aquele cantor, o Lobão, cantor. E o Ed Gomes é aquele que participa ocasionalmente aqui do programa. O Ed Gomes da Zona Oeste. Né? O Ed Gomes que com o Cosmos faz nosso jornalismo da Zona Oeste. Um grande abraço aí para o Ed Gomes. A questão é o seguinte, eu acho que é um tema amplo, não sei se você vai querer fazer o break agora do programa e a gente posteriormente podemos comentar. Então tá certo. Nelson ajudou aí, porque já estão pontuando fazer o break. Continue ligando para o 21 38 4677 ou no Facebook Eduardo Filete parte 3. Um pequeno break, já voltamos.
Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento de Fratelli Fato, Rua Tolentino Filgueira, 77, Santos. E WhatsApp Santos, há 10 anos formando craques no inglês, no Gonzaga, Ponta da Praia e agora também em São Vicente. Oficina Frota Vento conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento, localizada na Rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. Quer saber mais sobre mercado de trabalho e gestão de pessoas e desenvolvimento? Então assista o programa Talentos em Foco. Toda quinta-feira às 9 da noite, programa inédito. E às terças-feiras a reprise, às 4 horas da tarde. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Estamos no canal 11 no sistema digital e canal 18 analógico, transmitindo pela net para as cidades de Santos, São Vicente e Praia Grande, atingindo mais de 150 mil assinantes. Em nosso site você acessa a TV Online, que em conjunto com as mídias sociais auxiliam na divulgação da nossa programação. Segundo pesquisa do Instituto IPAT, somos a segunda emissora local mais assistida na Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. Nossa programação conta com os mais variados conteúdos, formando uma grade com quase 50 programas. TV Com, sempre com você. Olá, eu sou Fernanda Vanucci, quero convidar você a acompanhar o meu programa no ar todos os domingos aqui na TV Com, canal 11 da NET. Vamos falar sobre variedades, entretenimento, saúde, qualidade de vida. O nosso encontro é todo domingo às 10 horas. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Olá, sou Rosilma Roldan e convido vocês a assistirem o programa Jovens Pensadores todos os sábados às 15 horas, com reprise segunda-feira às 16 horas. O programa feito para você que quer expor a sua opinião livremente, o programa em que o jovem é a estrela. Conto com sua participação, com sua audiência e com seu prestígio. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta no dia 4 de dezembro no TV Com Debate. Lembrando que hoje é o dia da pedicure e também o dia do orientador educacional.
e o Dia Internacional de Propaganda. O Manuel Santana também manda pergunta, o Rogério do Guarujá, mas antes vamos responder ao Ed, né, que mandou o Lobão, o cantor Lobão, que já trabalhou aí em várias bandas, né, na Vimana, começou na Vimana, depois abriu bandas aí com várias, tal, e hoje o Lobão faz solo, né, independente, né. O Lobão que teve participações aí na Globo, em vários programas, hoje o Lobão está fazendo um programa de política também, né, é o Hangout, que é um programa muito escutado nas rádios de São Paulo, e ele está meio revoltado com o PT, né, o Lobão. Então eu queria que o Nelson desse a sua opinião, e depois passar para outro Nelson aqui, para dar opinião sobre esse comentário do Lobão na Folha, né. Olha, Ed, você mandou um torpedo gigante, porque daria um programa inteiro para a gente falar sobre isso. Então eu vou tentar reduzir ao máximo para ver se a gente consegue aí. Eu acho o seguinte, Ed, esse comentário do Lobão deve ter sido um comentário a partir de uma grande discussão a respeito do que aconteceu no Brasil na época da ditadura, enfim. Comissão da Verdade, né? E hoje, estabelecida essa comissão, tento aí resgatar essas questões que aconteceram, os erros cometidos, etc. A gente sabe que dentro de um processo como esse, acontece erro de todas as partes, né? Eu pessoalmente acho o seguinte, aqueles que pensam ideologicamente têm que defender as suas posições, mas jamais se utilizar do crime para justificar essas posições ideológicas. Essa é a minha maneira de pensar. Então matar, roubar, enfim, fazer qualquer tipo de atividade criminal não condiz com aquele conjunto de ideias que você defende na sociedade, que você deve convencer a sociedade de que aquelas ideias que você comunga seria o ideal para a nação como um todo. Se você não conseguir convencer, não é pegando em armas ou cometendo crimes para justificar ou para financiar as suas ideias que você vai ajudar a construir esse processo. Enfim, erros acontecem na história e eles servem para a gente pensar sobre isso, para tentar não fazer o mesmo no futuro. Nelson Sala, essa questão aí do que o Ed publicou, um abraço para o Ed, para o Cosme, que são nossos representantes aí da Zona Noroeste, o que você acha desse comentário do Lobão no Jornal de São Paulo, né? Onde ele diz que muitas pessoas fazem parte da Comissão de Verdade, inclusive ele incrimina a presidenta, que eu acho que até tenta fazer um bom trabalho no país, né? Que é difícil com essa tal da governabilidade, né? Mas eu tenho até uma simpatia pela presidenta que eu acho que ela tenta fazer o melhor, mas realmente esbarra em muitas questões. Então eu queria que você falasse o que você acha desse comentário do Lobão. Bom, eu acho que no Brasil, quando a gente estuda história, é sempre nos passado uma história oficial, dependendo de quem está, né, detendo o poder do conhecimento, né? Se você for ver 200 anos atrás, Tiradentes não era herói, né, nem mártir, né, era uma pessoa desconhecida. Hoje ele é um mártir da independência, né? Então houve alguma motivação para que nós tenhamos determinadas pessoas como heróis e determinadas pessoas como bandidos ou que devem ser praticamente desconsiderados na sociedade. E eu acho que a Comissão da Verdade é uma oportunidade para tentar registrar de uma forma mais apurada, considerando aí os dois lados que tiveram aí nesse processo, né, do regime militar, aqueles que lutaram contra a ditadura, maior informações, maior conhecimento, maior realidade. Outros países fizeram essas comissões e houve um resgate até histórico, né, como a África do Sul, outros países aqui, Argentina, outros países que também viveram processos muito semelhantes, e foi relevante ter esses espaços, principalmente que no nosso país o problema da memória é muito curta, né? E acho que uma Comissão da Verdade é importante para a gente registrar a nossa memória e para que não volte a acontecer coisas desse nível, exatamente, né? Exatamente. Eu acho que até aí, eu concordo com você, Nelson, e que não aconteça de ambas as partes, né? Porque eu conheço pessoas que participaram, tive a oportunidade de conhecer pessoas que participaram desse processo, inclusive da guerrilha armada, né? Que vieram a Santos, fizeram palestras, etc. Mas fizeram uma coisa interessante chamada autocrítica, né? E a autocrítica levou a essas pessoas que tiveram à frente dentro da guerrilha armada a refletir sobre todo o processo em que participou e entendeu
que dentro desse processo da autocrítica, que a via democrática, a via partidária era a correta, né? Essa autocrítica levou a essas pessoas. Eu dou um exemplo claro disso, porque conheci pessoalmente, o Fernando Gabeira, uma dessas pessoas que participou ativamente da luta armada, né? Sequestrou gente. Fez a autocrítica sobre aquilo que ele fez no passado e entendeu claramente que o caminho realmente era o processo democrático de convencimento, do diálogo, da participação da sociedade, que esse é o caminho sem choques, sem mortes e que pode levar ao desenvolvimento de uma sociedade. Eu acho que a Comissão da Verdade é para preparar o país para o futuro, para que os erros não se repitam, né, Nelson? Exato. Ou seja, o Gabeira teve muitas coisas, atuações positivas, mas teve muita negativa, sequestro, enfim. E hoje em dia a gente tem que refletir para que essas formas de violência não ocorram, porque a democracia, né, continua sendo a melhor forma de governo, né? Exatamente. Principalmente quando o Estado passa a ser terrorista e violador de direitos, a gente não pode aceitar, né? Como aconteceu em vários momentos no Brasil. A Carla Camargo, amo tudo que respira, amo os animais. Na escuta, meio programa, parabéns para vocês todos. Muito obrigado, Carla Camargo. Eu queria aproveitar e mandar um abraço para a Carla Camargo, que eu sempre converso com ela no Facebook. Um grande abraço. O Rogério da Santa Rosa do Guarujá: o que a cidade de Santos está preparando em matéria de segurança pública para receber os turistas no verão, né? Nelson, o que a cidade está preparando aí? Rogério de Santa Rosa do Guarujá, vendo o programa, deve estar vendo por internet ou deve estar passeando aqui em Santos. Seria em Santos ou na região da Baixada? O que é a cidade de Santos? O Rogério, apesar de ser o Guarujá, ele está perguntando sobre Santos. Olha, Rogério, realmente essa era uma pergunta muito específica para o secretário de Turismo da cidade de Santos, né? Eu quero crer que após esses 12 meses de governo, da atual gestão do prefeito Paulo Alexandre, tanto o prefeito quanto o seu secretário de Turismo estejam programando, principalmente para o ano vindouro, que nós podemos receber inclusive seleção, ou uma ou mais seleções internacionais aqui na nossa cidade, ou no Guarujá mesmo, especificamente Santos ou na região, preparando aí todo um aparato para receber não só essas seleções que participarão aí da Copa, mas também o fluxo de turismo que isso vai trazer para a nossa região, né? E até a gente teve a oportunidade de comentar aqui num programa anterior que se vier a seleção do México para cá, é um dos países que tem um dos maiores contingentes de turista em Copas, né? Isso levando-se em consideração o contingente que em Copas passadas participou das Copas Mundiais. Então nós vamos ter que estar preparado, toda a rede hoteleira, bares, restaurantes e similares vão estar preparados para receber esse contingente de turistas para poder vender, no bom sentido da palavra, a nossa cidade, porque aqui nós temos um manancial importantíssimo, não só do turismo de lazer, mas também o turismo voltado à cultura, né? Nós temos aqui, para ser explorado de uma forma mais intensa, toda a história do Brasil que está nessa ilha de uma forma vigorosa, que ainda não tivemos ainda a oportunidade de exportar toda a história e a cultura que tem na nossa cidade, e quiçá o secretário de Turismo aí, e o prefeito consigam aí trazer todo esse aparato e oferecer aos turistas que virão à cidade no próximo ano. Quer comentar, Nelson, essa questão da segurança aqui para receber os turistas? Sim, nesse projeto Litoral Sustentável, né, que nós estamos desenvolvendo aqui na região da Baixada Santista, Litoral Norte, queria primeiro informar que no nosso estudo que nós fizemos, existe o tema da segurança pública, que está no nosso site www.litoralsustentável.org.br. E a gente fez uma avaliação que não é suficiente pensar apenas nessas operações de verão, né, que ocorre mais assim no período de janeiro, fevereiro, com o governo do estado. Que a segurança pública aqui na região da Baixada precisa se consolidar principalmente numa perspectiva dos municípios, né, terem maior capacidade, se organizarem melhor para principalmente atuar na perspectiva da prevenção à violência e à criminalidade. E isso, claro, junto com
um apoio do governo federal, do governo do estado, né, que tem programas, principalmente do governo federal, e é uma atuação mais conjunta, né, um único município, é difícil para o Santos conseguir enfrentar o problema da violência e criminalidade sozinho, tem que trabalhar junto com São Vicente, Guarujá, Cubatão, né, com os demais municípios da região. Então eu queria dizer que existem algumas propostas que nós estamos fazendo, né, sobre a perspectiva não só da segurança pública, mas de outras temáticas, que vai ser uma agenda de desenvolvimento sustentável aqui para a região, e que nós vamos principalmente estar apresentando essas propostas na semana que vem, aqui em Santos, no dia 12 de dezembro, né, vai ser um encontro... 12 de dezembro, encontro, que horário, Nelson? Vai ser das 9 até as 18 horas. Gratuito, pode vir todo mundo? Sim, todas as pessoas que tiverem interesse podem se inscrever no site, e o endereço é na Rua Comendador Martins. Encontro Regional de Projeto Litoral Sustentável da Baixada Santista, Rua Comendador Martins 52, Vila Matias, 9 horas no dia 12 de dezembro, né? 12 de dezembro é uma quinta-feira? É uma quinta-feira. Uma quinta-feira, eu estou com a agenda fiada, que dia 14 eu tenho uma cirurgia para fazer de São Paulo, então já estou sabendo. E no litoral, no dia 10 de dezembro, mas aí não interessa tanto, 9 horas, Rua Rio Grande do Norte, 450. Se alguém em Caraguatatuba. Caraguatatuba. Se alguém tiver por lá, nosso amigo Tarcísio, que faz parte daquela TV, pode cobrir o evento lá também. O Manuel Santana está meio bravo. O Manuel Santana, um abraço para o Manuel Santana. Enquanto não fizer a cadeia tipo Chiqueirinho, eu vou ler, ele está meio bravo aqui, eu vou ler, né? Aqui na TV Com, a pessoa vai falar bem da Dilma, nós vamos falar, a pessoa vai falar. Aqui é a TV que se preocupa com você. Manuel Santana, enquanto não fizerem a cadeia tipo Chiqueirinho, onde a pessoa fica em pé, sem poder sentar, sem cama, só com comida que os parentes levarem, tinha que fazer corte no braço deles, jogar um balde de merda para as moscas ficarem neles, e eles irem morrendo aos pouquinhos. Só assim eles parariam de fazer essas crueldades, porque o menino de 14 anos que mata um médico não pode ficar impune. Ainda mais que hoje ele tem 14 passagens pela polícia. Enquanto essa lei não mudar, a cadeia vai virar cama, colchão, comida, e esses casos vão continuar. O Rubens, da Ponta da Praia, é um absurdo o que estão fazendo com essa molecada, sem religião e sem educação. Parabéns pelo programa. Então, Nelson, comenta aí o Manuel Santana, bravo aí, querendo que as cadeias fossem mais duras, e também o Rubens, dizendo que o que estão fazendo com essa molecada, não dando religião e educação, é um absurdo. Olha, Manuel e Rubens, um grande abraço para vocês, obrigado pela participação no programa. Eu quero fazer a minha colocação, e até fazendo um link com o que o Nelson colocou. Eu já faz alguns anos que eu, como cidadão, eu acho que todos deveriam fazer isso, eu frequento os CONSEGs. Os CONSEGs são os conselhos de segurança dos bairros da cidade. Então, todo cidadão santista que tiver interesse, procure informação, pode até escrever para mim no Facebook e tal, a gente consegue encaixar. Cada pessoa no seu bairro pode ir nas reuniões do CONSEG e ver a realidade, porque você vai ter o contato direto com o delegado, vai ter o contato direto com o comandante da Polícia Militar, com o presidente do Conselho de Segurança. Então aí você enxerga a realidade do seu bairro e da sua cidade e, por que não, da sua região, que lá são discutidos todos os problemas que o munícipe tem sobre a questão da segurança e da criminalidade. Então, eu proponho a todos que participem dos CONSEGs. E essa participação no CONSEG me deu uma experiência muito interessante, né? E é difícil, e eu até não sei como linkar isso com esse projeto que o Nelson está falando, porque eu não tenho visto, sob o ponto de vista institucional, por exemplo, a AGEM, que é a Agência Metropolitana, que poderia fazer um link nisso, e até, Nelson, eu propus um projeto da criação de um conselho metropolitano. Esse conselho metropolitano, ele provavelmente ficou numa gaveta lá da AGEM e não foi para frente. Gaveta, né? Nelson? Uma gaveta qualquer, né? Porque o projeto é bom, no sentido de... a ideia, né? A ideia é boa
e poderia facilitar o link entre essas cidades. Então, nós somos uma região metropolitana, mas não somos de fato, né? Ainda há poucos dias havia uma matéria no jornal A Tribuna que a gente não conseguiu fazer com que os prefeitos falassem a mesma língua sobre todos os pontos de vista, quer ambiental, quer turístico, quer inclusive a questão da segurança. Quer dizer que está balaio de gato, Nelson? A gente não consegue fazer as pessoas sentarem numa mesa e estabelecer um projeto conjunto, né? Porque isso passa pelas prefeituras, não tem como escapar. Tem um link com o governo do estado? Tem. Mas se as prefeituras não tiverem nesse processo juntas, não funciona, né? E o que a gente viu ao longo do tempo até o presente momento é não funcionarem. Então a gente tem a experiência prática da participação na base, nos conselhos de segurança, que a gente vê as dificuldades que ocorrem com as polícias e com a sociedade nessa relação com a segurança e a criminalidade, e a gente vê na questão metropolitana que também não funciona. Então a prática da participação no dia a dia nos diz as falhas e as dificuldades que nós temos e não conseguimos desenvolver um projeto comum para essa sustentabilidade do ponto de vista da segurança, como nós estamos falando aqui, né? Então, essa sustentabilidade, na prática, não existe, nem na segurança, nem na questão ambiental. Até falo isso porque milito na questão ambiental há 29 anos e, na prática, não existe, né? Infelizmente. E eu espero que a gente consiga mudar isso, por isso que nós estamos aqui, tentando estimular a participação de toda a sociedade com esse objetivo. Bom, realmente a gente queria fazer um programa light, falando de coisas boas, mas falamos de mobilidade ruim, falamos aí do problema dos animais que estão sendo maltratados, embora muita gente cuide muito bem, né? A dona Vilma está parabenizando o programa e falou que ela adora animais e que nós estamos tocando uma ferida que pouca gente toca, né? Mas os meios de comunicação também deram essa parte aí dos animais, talvez não tenham tanto tempo para ficar comentando e debatendo como a gente aqui, né? O Nelson Sauli, essa questão aí do Manuel Santana falando das prisões, que eu acho que a prisão tem que ser individual, né? Que as pessoas têm que trabalhar para pagar o mal que fizeram à sociedade, tem que ser bem tratada, mas com rigor da lei, trabalhar e não ter visita uma vez por semana. Se é de visita íntima, tem que ter bom comportamento lá dentro. Eu acho que a gente tem preso é preso, fez o mal para a sociedade, tem que pagar. Agora esse negócio de fazer escola do crime na Fundação Casa e eu acho que nós temos uma população desarmada, muita gente armada aí, muito vagabundo armado, o tráfico aumentando, o crack. Então a gente fica muito preocupado pelo bem da sociedade, né? Sim. Exato. Eu acho que assim, o sistema penitenciário no Brasil, ele realmente está com, primeiro, assim, o número de pessoas que é elevadíssimo, né, para o número de presídios existentes. Isso já vai gerando, né, um problema concreto de qualquer possibilidade de ter aí uma recuperação, né, dessas pessoas para uma inserção de novo na sociedade, né? E também acho que tem um fator que nos últimos anos nos tem preocupado muito, é essa questão do crime organizado, né? Que também começa a dominar. Você acha que o crime organizado já veio para a Baixada Santista? Que muita gente falou que saiu do Rio, a polícia disse que não, mas muita gente saiu do Rio. Como lá não acabaram o crime organizado, não acabaram no Rio de Janeiro. Eles entraram nos morros, mas não prenderam quase ninguém. Então a pessoa foi embora, foi para Macaé, para aquelas regiões do Rio. Mas diz que uma parte foi para Vitória, uma parte para o estado de São Paulo. Você acredita nisso? Ou acha que também é o nosso crime organizado da própria região aqui do estado de São Paulo? Não, eu acho que aqui no estado de São Paulo, independente dessa dispersão que possa ter ocorrido no Rio de Janeiro, já também começou a ter essa problemática. E nos presídios, né? Principalmente com essas facções. Então é um problema mais complexo do que apenas a situação comum, né, do preso. Acho que tem uma necessidade de pensar uma política estratégica de como enfrentar essa problemática do crime organizado também dentro dos presídios e não só fora. E eu queria reforçar, né, o que o Nelson colocou, que acho que o caminho é justamente esse, né? Se nós tivermos realmente uma maior participação sobre a realidade que a gente vivencia na nossa cidade, nossos bairros,
e começar, né, a atuar e cobrar mais aí dos governos, né? Essa questão da AGEM é um exemplo claro, né? Uma relação mais institucional entre governos. A sociedade praticamente não tem uma participação efetiva, né, dentro dessa agenda. Então isso é fundamental, uma maior e efetiva participação na construção das políticas e dos programas voltados aí à melhoria das condições de vida da população. Estamos chegando ao final do programa. Nelson Rodrigues, foi um prazer ter você aqui. Um abraço para você, leva um abraço para os teus pais no Facebook, para a sua família. Você que também é amante dos cães, esteja conosco em mais momentos aí. Eu gostaria, antes de finalizar, fazer um convite a toda a população que vai haver uma reunião no bairro do Macuco, ali na Siqueira Campos, número 122, na sexta-feira, às 19h30, para discutir a questão do túnel, que toda a população vai estar lá presente e vai ser muito importante todos participarem. Uma boa noite para você, Filete, boa noite ao Nelson, boa noite à equipe técnica e a todos os telespectadores da TV Com. Reunião dia 12 do túnel. Siqueira Campos, que número? Siqueira Campos, número 122, na próxima sexta-feira, às 19h30. Nelson Sauli, um abraço para você, que você vai retornar para São Paulo hoje? Vou retornar para São Paulo. E queria também, primeiro, agradecer novamente a oportunidade de estar aqui no programa, né? Tem sido muito importante a possibilidade de participar aqui, né? Para trazer aí como está sendo desenvolvido esse projeto Litoral Sustentável e reforçar o convite a todos que tiverem interesse de participar do nosso encontro no dia 12 de dezembro, quinta-feira que vem, na Rua Comendador Martins, 52, na Vila Matias. TV Com, a TV que pensa em você. Boa noite, fique com Deus e com a extensa programação da TV Com.